Mais de 3 anos depois, para onde vai o conflito em Cabo Delgado? São as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique capazes de acabar com a guerra em Cabo Delgado, que se prolonga desde 2017? O governo moçambicano vai continuar a enfrentar a ameaça no terreno com a ajuda dos mercenários sul-africanos ou haverá uma internacionalização do conflito? O que falhou até agora na estratégia de combate à revolta jihadista? Será que o conflito pode estender-se à província de Nampula, a mais populosa de Moçambique? Até que ponto é que, com a única estrada Alcatrão que liga Palma ao sul, controlada pelos jihadistas, isso poderá comprometer os investimentos no gás natural na bacia do Rovuma? E os relatos de que há fome em Palma são verdadeiros? Com o Bispo de Pemba substituído, uma nova lei de imprensa que pode tornar muito mais difícil o trabalho de jornalistas, será que o silêncio sobre o que se passa no terreno vai imperar? E como está a situação dos mais de 500 mil deslocados deste conflito, que vivem em condições difíceis e à mercê da ajuda humanitária? Se há uma coisa que não continua a faltar no conflito em Cabo Delgado, são perguntas por responder. Neste segundo jango, vamos tentar responder algumas destas questões com 3 convidados que conhecem bem a situação, cada um na sua área. Salvador Forquilha, investigador sénior do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, baseado em Maputo, doutorado em Ciência Política pela Universidade de Bordeus, é professor auxiliar no Departamento de Ciência Política e Administração Pública da Universidade Eduardo Mondlane e atualmente coordena no IES um programa de investigação sobre Estado, violência e desafios de desenvolvimento no norte de Moçambique. Muito obrigado por estar presente. Alexandre Jorge Mano, consultor e especialista em comunicação moçambicano, com 25 anos de consultoria em Moçambique, Portugal e Angola, desde 2018, que acompanha o Teatro de Operações em Cabo Delgado e é habitual comentador sobre o conflito em Cabo Delgado em meios de comunicação moçambicanos e internacionais. Por fim, temos Carlos Almeida, coordenador nacional em Moçambique da organização não governamental ELP, desde 2010, residente nas províncias de Nampula e Cabo Delgado. A ELP trabalha em projetos de educação em Mocímboa da Praia desde 2011. Desde agosto de 2019, a ELP tem projetos em Cabo Delgado e Nampula de apoio aos deslocados internos, em apoio alimentar, rastreio nutricionais materno-infantis e apoio na educação. Meus senhores, obrigado a todos por terem aceitado o convite do público. Começava por si, Alexandre Mano. A distribuição do número de ataques, a diminuição do número de ataques nesta altura em Cabo Delgado, deve-se ao facto de estarmos na época das chuvas, a problemas logísticos ou a problemas de alimentação, que também se fala de que os insurgentes têm problemas de alimentação. Bem, António, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é com um grande prazer que estou aqui. Obrigado também e um grande abraço a todos os meus colegas que também estão aqui no fórum e ao público por esta iniciativa que acho que é muito interessante e também parabéns ao público pela forma como tem coberto o Cabo Delgado. Bom, indo ao ponto diretamente e daquilo que é informação do terreno e daquilo que se passa, este é o resultado da estratégia que está a ser levadas pelas Forças de Defesa e Segurança, que já desde algum tempo têm estado no terreno e têm estado a trabalhar para combater os insurgentes que têm invadido o nosso país, principalmente atacado algumas partes da província de Cabo Delgado, e esta resposta, ou seja, este período que nós estamos a viver, é na minha opinião, aquilo que é o resultado do trabalho que está a ser feito no terreno pelas nossas forças, daquilo que é a estratégia militar que está a ser implementada pelas nossas forças, aquilo que tem sido também a estratégia quer do Ministro da Defesa, quer também de todas as forças que fazem as Forças de Defesa e Segurança. Acreditamos também, com a informação que tenho, que é óbvio que haja problemas logísticos que resultam da capacidade que as Forças de Defesa e Segurança têm feito e pela forma como têm feito a patrulha, pela tecnologia que tem sido implementada, principalmente na parte marítima, que foi apresentada recentemente em dezembro pelo Ministro da Defesa, e isto é a conclusão de todo esse trabalho. Nada está ganho, mas claramente que a situação está melhor. Mas a verdade é que em 2020 não diminuíram os incidentes violentos. Já há um registro de pelo menos 570 incidentes violentos de janeiro a dezembro de 2020. Portanto, na verdade, não se pode dizer que 2020 tenha diminuído a ação dos insurgentes. Não estava a dizer isso, eu estava-me a referir aos últimos 2 meses. Mas quanto a essa questão que coloca dos incidentes, é uma questão muito interessante.
e que eu penso que num âmbito bastante abrangente e de uma forma muito aberta deve ser debatida. Porquê? Porque há meios que dizem que estão no terreno, que estão a recolher informações sobre o que é um incidente. E eu tenho sido, ainda recentemente falava para a Bloomberg sobre isso e dizia que não é por nós termos um projeto que está no terreno e que diz que há incidentes que nós podemos validar essas fontes. Portanto, é preciso ter algum cuidado e quem quiser fazer uma análise bastante cuidadosa dessa informação, poderá haver aqui algumas questões que podem ser levantadas. Mas, no entanto, sim, é verdade, 2020 foi um ano em que houve batalhas duras, em que houve combates cerrados. Na província de Cabo Delgado houve uma resposta muito forte das Forças de Defesa e Segurança, mas houve sim, claramente, ataques e bastante fortes por parte dos insurgentes que tentam a todo custo destabilizar e fazer mal às populações e à nossa soberania. Salvador Forquilha, o Alexandre Mano sublinhou aqui a posição oficial do governo moçambicano de que a insurgência em Cabo Delgado é uma insurgência externa, são terroristas que vêm de fora e fazem ataques, ou os insurgentes são influenciados por grupos de fora. O Salvador Forquilha tem uma posição diferente em relação às origens deste conflito. Porquê é que diz que este é um conflito que tem razões endógenas e não exógenas, como o governo insiste em dizer? Muito boa tarde. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite que o Jornal Público me formulou. Quero saudar também os colegas do painel. Eu penso que o debate sobre as razões, as motivações do conflito é um debate já que vem desde há algum tempo, e é verdade, tem toda a razão, o governo sempre procurou colocar causas externas como sendo aquelas que movem o conflito. Na minha opinião, e com base no trabalho que temos vindo a fazer desde 2017 a esta parte, eu penso que é muito importante olhar para as dinâmicas locais. E o que é que nos dizem as dinâmicas locais? Penso que nós estamos, de facto, perante um conflito, uma violência armada, e é uma violência armada que se articula à volta de um discurso religioso. Penso que este é um facto, porque basta só olhar para o início do conflito, todas as dinâmicas que nós temos, sobretudo nas mesquitas locais, tanto articula-se à volta de um discurso religioso, explora e mobiliza as tensões existentes a nível local, nomeadamente tensões económicas, tensões sociais, mas também tensões políticas e até, em alguns casos, tensões religiosas, e o conflito acaba ganhando uma dimensão maior. Só que, claro, com o passar do tempo, a própria violência armada acabou se inscrevendo, digamos, numa dinâmica regional e ligada ao terrorismo global. Portanto, digamos, atribuir, digamos, mencionar unicamente causas externas para o conflito, eu penso que seria uma maneira parcial de olhar para a realidade, porque o que me parece é que os factos no terreno nos dizem uma outra coisa. O que não quer dizer que, efetivamente, nós tenhamos apenas causas endógenas. Portanto, há causas endógenas, eu vou repetir isso, mas ao mesmo tempo é preciso também tomar em conta o que nós temos a nível regional do ponto de vista da dinâmica de extremismo, grupos extremistas que estão a evoluir na região. Portanto, olhando um pouco para a zona de Tanzânia, a Quênia, a Somália, é claro, é evidente que há ligações com o que nós estamos a assistir neste momento em Moçambique. Mas há relatos de combatentes estrangeiros também no lado dos insurgentes? Claramente. Há relatos de combatentes estrangeiros, e este é um assunto, penso, que não é segredo nenhum. Foram abatidos alguns tanzanianos pelas Forças de Defesa e Segurança, sabe-se, mas há também relatos, inclusivamente, pelo menos nas nossas entrevistas, falaram-nos de combatentes e chamavam brancos. Visivelmente há aqui uma ligação com elementos jihadistas provenientes provavelmente do Médio Oriente. Não temos certeza absoluta, mas os relatos que nos vêm do terreno mostram, penso eu, com alguma clareza, que há uma presença de combatentes estrangeiros, não só tanzanianos, como também da região dos Grandes Lagos e, eventualmente, até
do Médio Oriente. O professor refere ultimamente a possibilidade do conflito se estender a Nampula. Há sinais de que isso possa acontecer e o que é que representaria para o conflito se estendesse a Nampula? Este é um aspecto curiosamente pouco discutido. Nos nossos trabalhos, o que nós temos verificado é que temos dinâmicas muito semelhantes em Nampula, mas também em Niassa, semelhantes àquelas que nós encontramos em Cabo Delgado, pelo menos no início do conflito armado. Quer dizer o quê? Houve, por volta dos anos 2015, 16, 17, também movimentos de jovens em algumas mesquitas locais, por exemplo, na zona periférica de Nampula, mas também na zona do distrito de Memba, no litoral de Nampula e em outros locais, jovens que também criaram distúrbios a nível das mesquitas locais, foram denunciados pelas lideranças religiosas locais, por um lado. Por outro lado, do lado do Niassa também temos uma situação semelhante. Em algumas mesquitas houve distúrbios protagonizados por jovens que tinham ido à Tanzânia estudar, visivelmente entrar em contato com grupos de Islão mais radical e, tendo voltado a Moçambique, nomeadamente para Niassa, começaram também por criar alguns distúrbios a nível local. Por outro lado, temos também dinâmicas socioeconómicas, chamaria, muito semelhantes àquelas que nós temos em Cabo Delgado, toda a questão ligada à vulnerabilidade dos jovens, à pobreza. Isso também existe em Nampula, existe também no Niassa, ou seja, nós temos, de facto, condições objetivas, quer em Nampula, quer em Niassa, que podem favorecer também o alastramento da violência para estes pontos. É evidente que, quer dizer, se nós compararmos a situação com o que está a acontecer em Cabo Delgado, claramente nós não temos tido uma violência da mesma dimensão. Tanto, aliás, no Niassa só tivemos o registro de um ataque em fevereiro do ano passado, salvo erro, e em Nampula não tivemos nenhum ataque mais, por exemplo, foi descoberto esconderijo de armas, etc. Portanto, mesmo que talvez não se alastre na mesma dimensão que Cabo Delgado, mas de certeza estas duas províncias representam, na minha opinião, um elemento muito importante para compreender a violência armada em Cabo Delgado, sobretudo do ponto de vista de recrutamento. Há jovens, relatos a partir das nossas entrevistas, trabalhos que temos vindo a fazer, jovens que são recrutados nestas zonas, na zona do Niassa, nas províncias limítrofes com a Tanzânia, por exemplo, ou então na zona do litoral de Nampula, nos distritos de Angoche, Nacala Velha, Nacala Porto, Memba, Mossoril, enfim, há dinâmicas efetivamente que podem favorecer um eventual alastramento ou pelo menos um reforço, digamos assim, da violência em Cabo Delgado. Carlos Almeida, eu já vou assim fazer umas perguntas. Eu queria só, em relação a este aspecto, falar aqui com o Alexandre Mano. As forças de defesa e segurança também estão cientes dessa possibilidade de que o conflito possa alastrar-se ao Niassa e a Nampula? Bom, eu não posso falar, como é óbvio, não posso falar pelas forças de defesa e segurança. Aquilo que eu vos posso dizer é dar a minha opinião de quem acompanha em todos os aspectos e no terreno este conflito. Eu penso que nesta altura da informação que eu tenho não está isso em vista. No entanto, não posso garantir, nem posso aqui afirmar que não existam, que as forças de defesa e segurança estejam a trabalhar ou não a trabalhar nesse sentido. Aquilo que vos posso dizer é a minha opinião daquilo que é a monitoria que faço, quer da movimentação das tropas, quer daquilo que acontece em Moeda, aquilo que acontece na província em si de Cabo Delgado, e eu penso que esse será mais num discurso um bocadinho mais alarmista, mais extremista, talvez, em que, obviamente, que há ligações que o professor falou, aliás, fala sempre muito bem e prezo muito, essas ligações que de alguma forma e numa perspectiva de religião podem estar ligadas, mas eu penso que nesta altura isso não é um cenário. Carlos Almeida, há relatos de falta de alimentos para tantos deslocados que aumentam diariamente. Como tem sentido a evolução da situação em Cabo Delgado
com todos estes deslocados aumentarem diariamente, fala-se já em quase 600 mil. Muito obrigado pelo convite. Queria também deixar um cumprimento especial ao professor Salvador Forquilha, ao Alexandre Mano. Efetivamente, eu regressei de Cabo Delgado recentemente. Tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, ter estado em Metuge, que é uma das zonas fulcrais de chegada dos deslocados internos, e nos campos temporários realmente está um cenário que não é um cenário bom. As pessoas estão amontoadas, está a haver um trabalho do governo a nível de realocar essas pessoas, reassentá-las noutras zonas. Esse trabalho está a ser feito, à velocidade que é possível, mas efetivamente, nomeadamente num dos campos, que é o campo 25 de junho, as coisas não estão muito bem. Eu vejo, no que diz respeito aos deslocados, vejo aqui 3 cenários diferentes. Por um lado, uma grande massa de pessoas que estão em Metuge, ou seja, vinham a descer de norte para sul em direção à capital da província de Cabo Delgado, a cidade de Coimbra, e ficaram no distrito de Metuge, junto à sede do distrito. E aí há local onde há 6 centros de deslocados, e onde estão a ser feitos novos centros com melhores capacidades, bem organizados, trabalho em parceria entre o Governo e as organizações não governamentais e as agências das Nações Unidas, e inclusive está a ser feito muito trabalho para realocar estes deslocados, sobretudo para os distritos de Chiure e de Monte Poês. Também importa referir que este fenómeno de deslocados não está só a afetar a província de Cabo Delgado, porque há muitas pessoas que estão a sair para as províncias de Niassa, e que fica a oeste, e para Nampula, que fica a sul. Depois, além destas pessoas que, como eu referi, estão nestas zonas limítrofes da cidade de Pemba, há muitas pessoas que chegaram mesmo à cidade de Pemba, e é um número muito grande. Eu acho que o número total já está perto dos 700 mil de deslocados internos. Só na cidade de Pemba já está cerca de 140 mil pessoas, e essas pessoas têm muita dificuldade em integrar-se, ou estão juntos de familiares seus, mas na cidade efetivamente não têm grandes meios de subsistência ao seu alcance. Depois há uma terceira zona para onde as pessoas estão a ir, que estão a ficar nas zonas mais rurais, sobretudo da província de Cabo Delgado e de Nampula, que são as duas que eu tenho mais conhecimento, e essas pessoas já estão, e isso sabemos porque em algumas comunidades onde a ELP tem projetos na área da educação, estão a ser integradas famílias, e essas famílias já estão praticamente integradas, porque conseguiram construir a sua casa, já têm um terreno para cultivar, para garantir a sua subsistência, e realmente essas pessoas já estão a dar um novo andamento à sua vida. Relativamente à questão que me colocou, também temos aqui dois cenários. Temos um cenário que eu penso que seja crítico, inclusive é uma colega da Unicef recentemente referiu que tinha estado em Palma, e que em Palma acho que é comida. Acho que isso já é do conhecimento. As estradas estão bloqueadas, e é difícil o acesso à comida na sede do distrito de Palma. Depois, por outro lado, o Programa Mundial de Alimentação já tinha dito durante o mês de dezembro que os fundos estavam a diminuir, e que não estava garantido a distribuição alimentar. Neste momento, o que me disseram foi que durante o mês de março estava garantida essa distribuição alimentar para estas pessoas que estão nos centros de deslocados, mas que daí para a frente ainda não há garantias. Por isso, de forma transversal, é normal, em algumas alturas do ano, haver insegurança alimentar, nomeadamente na província de Cabo Delgado. Essa situação, neste momento, está a agudizar-se por causa de todos estes fatores. Sim, as Nações Unidas falam em quase 1 milhão de pessoas com insegurança alimentar grave. Vamos ter fome? Da nossa experiência, nós temos um projeto que obviamente é um projeto micro, e que não conseguimos chegar a esses números assim tão grandes, mas nós, nas comunidades onde nós estamos a trabalhar, e estamos a falar de 4 comunidades rurais, nos distritos de Metuge e no distrito de Ancoabe,
Nós fizemos algum apoio para complementar o apoio que tinha sido dado pelo Instituto Nacional de Gestão de Desastres e demos algum apoio alimentar e também fizemos rastreios nutricionais. Aquilo que nós vimos, estes rastreios nutricionais foram específicos para mulheres grávidas e crianças até aos 2 anos e aquilo que vimos era que os casos não eram tão graves quanto nós esperávamos. Mas sabemos, lá está, nós estamos a trabalhar numa realidade que é distinta de pessoas que, dentro das suas dificuldades, já estão a conseguir refazer as suas vidas. Creio que na cidade os relatos já são diferentes. Por exemplo, em Pemba, no bairro de Mahat, que foi um bairro que sofreu muita pressão, as pessoas estão a viver com os seus familiares, com grandes dificuldades, e sabemos que há pessoas que estão com problemas em ter acesso à comida, e o cenário pode não ser um cenário muito, muito bom e creio que possa vir a acontecer situações de fome. O Governo tem ajudado em termos de apoio humanitário também nessa zona? Tem conhecimento? Sim, foi curioso porque nós fizemos intervenção durante o mês de agosto de 2020, fizemos uma intervenção grande que foi nas 2 províncias. Na província de Nampula, na comunidade de Namialo, que fica no distrito de Meconta, que é um cruzamento na estrada que vem de norte de Pemba e depois bifurca em direção a Nampula e depois para o outro lado em direção a Nacala e à ilha de Moçambique, e foi uma das zonas que recebeu mais deslocados. E quer em Namial, quer nas comunidades onde nós trabalhamos, essas 4 comunidades que eu já referi, na província de Cabo Delgado, o Instituto Nacional de Gestão, antigamente Calamidades, agora é o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, já tinha dado um apoio alimentar para essas famílias, e era uniforme. O apoio que tinha sido dado em Nampula, segundo os relatos das pessoas, era igual àquele que tinha sido dado em Cabo Delgado. Obviamente, quando se esse apoio é o único, obviamente que não será o apoio que as pessoas precisam. As pessoas depois têm que correr e têm que trabalhar atrás. E lá está, nas comunidades rurais, quando têm acesso a terra para cultivar, conseguem fazê-lo. As pessoas que estão na cidade têm mais dificuldades. Alexandre Mano, há vários relatos de situações de escassez de alimento em Palma. Porquê que as forças, do seu conhecimento, porquê que as forças de defesa e segurança não têm feito as escoltas militares para conseguir que os caminhões de abastecimento consigam chegar a Palma? Não, as forças de defesa e segurança têm feito escoltas. Não lhe posso precisar agora exatamente se há uma semana ou 2 fizeram ou não, mas posso lhe dizer, eu tenho falado com pessoas que, por exemplo, transportam água para algumas dessas cidades e para alguns sítios, e quando estou a dizer falado, tenho falado com elas pessoalmente, com as pessoas que estão a conduzir os carros. E, portanto, há escoltas, há esse acompanhamento, mas como nós sabemos, nem sempre é possível estar em todo lado. É uma situação de conflito. Acredito, da informação que tenho do terreno, que a organização tem vindo a melhorar, portanto, tem vindo a melhorar. No entanto, é sempre uma situação humana bastante complexa. E que são meios também que são escassos, e, portanto, todo o trabalho está a ser feito nesse sentido. Aliás, nós ouvimos pelo próprio Carlos que a situação de apoio tem sido muito boa, e para isso acontecer também quer dizer que há escoltas e que há apoio das FDS, das Forças de Defesa e Segurança, que estão no terreno, para que isso possa acontecer. Agora, é sempre uma situação de lamentar, portanto, e isso é sempre mau, não é? Isso é um facto. Eu tenho procurado no terreno com aquelas pessoas que estão a movimentar bens, e como lhe disse, volto a repetir, recentemente alguém que transportava água que me dizia, umas vezes param, outras vezes continuam, e portanto tenho acompanhado, tem havido escoltas, não lhe posso dizer, isso é óbvio que não tem havido escoltas todos os dias, não é essa a informação que tenho, mas tem havido um esforço significativo e uma melhoria, eu diria, daquilo que tenho notado, e com algumas pessoas que estão no terreno tenho falado, tem havido uma melhoria na coordenação global das FDS, leia-se Exército e PRM, no sentido de haver este apoio, e isso tem-se notado no terreno.
Pelo menos esse é o feedback que tenho. Porquê que, por exemplo, havendo, não há porto em Palma, mas há uma rampa de barcos, porquê que havendo essa rampa de barcos não há, por exemplo, o fornecimento logístico de regular por mar a Palma? Não, eu penso que tem havido, e mais uma vez, com a informação que tenho no terreno, tem havido, e quando digo informação, tenho falado com empresas que estão nessa zona e tenho procurado saber, tem havido transporte, e eu não vou dizer regular, mas quase que diria regular eu teria que dizer todos os dias, mas tem havido transporte. Eu penso que está a haver questões de segurança e que estão a ser estudados meios e formas seguras e eficazes de haver uma continuidade. Eu tenho falado com empresas que estão nos projetos e que estão a transportar pedra, por exemplo, um caso concreto, que quis saber como é que as coisas estão, e as coisas têm havido esse transporte. Eu penso que estão a ser estudadas opções e formas que envolvem, isto é uma questão logística complexa, que não tem diretamente a ver, na minha opinião, e é um tema importante, é um tema que eu gostava que se falasse sobre ele, é um tema global de logística que tem a ver com todas as áreas do governo, e eu penso que o governo, da informação que tenho, está a trabalhar entre o Ministério dos Transportes, estão a trabalhar todos no sentido de perceber que soluções com os operadores que existem e com os parceiros, que soluções é que pode haver de transporte regular. Mas sim, essa é uma questão pertinente. Mas havendo só uma estrada de Alcatrão de ligação a Palma, não deveria ser uma prioridade das Forças de Defesa e Segurança tentar controlar essa estrada? Não, eu penso que é uma prioridade. Das Forças de Defesa e Segurança assegurarem e garantir a segurança em todo o território nacional, isso não há dúvida. Obviamente que essa estrada é uma prioridade, porque ela é um ponto fulcral em tudo isto que estamos aqui a falar, e eu penso que tem havido segurança nesse sentido, e tem havido segurança mesmo. Agora, é importante às vezes também nós contextualizarmos isto, porque nós estamos a falar, e o professor falou bem de algumas questões que têm a ver com o tipo de insurgência que nós temos, e eu às vezes, por isso é que também elogiei o público uma vez sobre este ponto, nós estamos a falar de uma guerra de insurgência, e nós às vezes temos uma questão de descontextualizar isto. Uma guerra de insurgência nós podemos ter as colunas que tivermos, os homens que tivermos no terreno, que são bastantes, mas se nós tivermos uma insurgência que é igual em vários países, esta forma que eles fazem da insurgência de atacar, esconder, saírem fora, mudarem de roupa, trocarem-se, é de facto muito complicado quando há uma grande preocupação com a vida e com a forma como se trata estas questões. E, portanto, é uma guerra muito complexa e é uma tarefa árdua e de bastante complexidade no terreno quando existe este tipo de insurgência em que se ataca e se esconde, como nós já pudemos ver isso várias vezes em diversos filmes que existem sobre vídeos que existem sobre isso, mas é um facto que há uma grande preocupação com essa estrada, há uma grande preocupação de manter de uma forma rotineira as comunicações, e isso tem acontecido. Porquê que há tanta hesitação por parte do governo de Moçambique de aceitar ajuda internacional de forças internacionais no terreno que possam ajudar a combater a insurgência? Bom, eu não, mais uma vez, não posso falar pelo governo, mas Moçambique tem, na minha opinião, tem sempre debatido pela sua soberania desde a independência, e este é um assunto que, na minha opinião, deve ser resolvido pelas tropas de defesa e segurança. Há um trabalho que eu próprio tenho feito também, com uma equipa que tenho. Nós tentamos procurar alguns conflitos similares e nós percebemos sempre, aliás, eu penso que isso é factual, que sempre que há algum tipo de intervenção as coisas acabam por não se resolverem ou por ficarem de alguma forma, enfim, em águas turvas. Moçambique tem e defende a sua soberania como sempre fez, e em Cabo Delgado não é exceção, e portanto Moçambique vai usar as forças de defesa e segurança para defender a sua soberania
como tem feito sempre. Mas também, eu penso que é público. Moçambique tem programas de cooperação há muitos anos, não é de hoje, programas de cooperação militar, tem parceiros, tem países amigos, países irmãos, como nós chamamos, a África do Sul, Portugal, Comunidade Europeia, etc., que são países, a China, a Rússia, são países com os quais Moçambique tem uma relação estreita de há muitos anos de cooperação no âmbito militar e de segurança, e, portanto, que são parceiros normais que Moçambique tem em conta quando existem estes programas. Eu penso que estão em andamento ações que têm a ver com estes programas de cooperação e com aquilo que podem ser os apoios, mas isso é uma questão que mesmo só o governo é que pode falar, mas eu penso que é óbvio. O Ministro da Defesa de Portugal esteve recentemente em Moçambique, houve as reuniões da SADC, eu penso que essa cooperação e essa parceria está a acontecer. Agora, desculpe, só para terminar, é muito importante nós, como moçambicanos, que sejam as forças de defesa e segurança a garantir a nossa soberania. Salvador Forquilha, acha que este conflito tem resolução militar? Bom, eu penso que definitivamente não é a única solução, ou seja, não vejo, da mesma forma que temos múltiplas causas para este conflito, me parece a mim também que a solução passa por uma abordagem mais diversificada, uma abordagem mais abrangente, que não olhe unicamente para questões militares. Esta é a minha posição, tomando em conta o que está a acontecer no terreno. E isso está a acontecer no terreno ou a resposta do governo é só essa militar? É evidente que é muito interessante. Gostava de recuar um pouco para 3 anos, mais ou menos, 3 e meio, quando começou a violência armada em 2017. O governo provavelmente não tem avaliado com o devido realismo, digamos assim, a dimensão da situação, ou seja, olhava para a situação como se tratasse de um mero ato de banditismo, comparável, por exemplo, a distúrbios que nós encontramos em qualquer outra parte, protagonizado por pessoas que estão a desestabilizar a ordem pública, etc. Ou seja, a ideia de que a situação era muito mais complexa do que se podia pensar, isto não estava presente, na minha opinião. A razão pela qual penso que demorou bastante para o próprio Estado moçambicano, agora falo mais do Estado moçambicano, em ser consequente em função daquilo que estava a acontecer no terreno. Então, penso que isso complicou demasiado as coisas, de tal forma que quando o Estado se deu conta de que, afinal, a situação era muito mais complexa do que se imaginava, é evidente que a via militar passou a ser prioritária, porque era importante garantir a segurança, restabelecer, digamos assim, a segurança na zona, etc, etc. Mas me parece que, efetivamente, existe alguma preocupação também em olhar questões mais de ordem socioeconómica para garantir que, efetivamente, cada vez menos jovens se sintam atraídos a juntar-se a atos desta natureza, atos, digamos assim, terroristas. Alguns olham, por exemplo, para a Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, recentemente criada, a DIN, como uma tentativa de resposta nesse sentido, mas, no meu entender, provavelmente vai ser muito complicado pôr em funcionamento essa agência num contexto de conflito, porque é como se estivéssemos a fazer um trabalho em cima do joelho, porque a situação no terreno é extremamente complexa do ponto de vista de segurança e implementar projetos, programas de desenvolvimento para conter a violência vai ser muito complicado, mas eu penso que definitivamente a situação a solução, peço desculpas, não virá unicamente, digamos assim, por via militar. Professor, o professor tem feito estudos no terreno, ou seja, desde 2017. Notou diferenças do apoio da população aos insurgentes desde 2017 para agora? Têm mais apoio, têm menos apoio? O que é que as populações pensam dessa luta? Esta provavelmente é uma questão, na minha opinião, muito complexa, porque é muito difícil ver, de facto, um apoio claro, massivo. Por exemplo, se a gente comparar com a Guerra Civil, onde a Renamo esteve no terreno,
nota-se claramente alguma diferença do ponto de vista de estratégia militar, ou seja, a Renamo procurava ocupar território, estabelecer-se no território, inclusivamente administrar território. Ora, aqui não é visivelmente o caso. Tanto é assim que a relação entre, vamos lá chamar, esses grupos insurgentes e as populações locais não é uma relação necessariamente pacífica. Portanto, há muita tensão e as pessoas fogem dessas zonas, justamente fogem da violência, etc. Agora, o que não quer dizer que não haja, por exemplo, grupos dentro das próprias populações que, por exemplo, colaborem, apoiem na logística, etc., mesmo na recolha de informação. Nós temos feito um trabalho, por exemplo, para perceber como é que esses grupos, como é que eles têm acesso à informação sobre a movimentação das forças de defesa e segurança, como é que eles se fazem ao terreno, enfim, nota-se claramente que encontram alguma colaboração em alguns setores, o que não se pode generalizar, não se pode dizer que é a população que está a apoiar. Então, fica, na minha opinião, uma situação muito complexa, onde temos, de facto, alguns setores, nomeadamente setores ligados, vamos lá chamar, da juventude, sobretudo que sentem marginalizados pelo Estado e olham para a situação como uma oportunidade também de se expressar, de fazer, digamos assim, de se fazer ouvir de uma ou de outra forma, colaborando. Mas são, na minha opinião, grupos pequenos e não se pode dizer que há um apoio massivo da população. Portanto, aqui me parece que é muito difícil chegar a essa conclusão com base, pelo menos, da informação de que dispomos. Quando a gente fala, por exemplo, com as populações deslocadas, evidente, contam situações horríveis de violência, etc. E a relação com o grupo é uma relação de muita tensão e não se nota uma relação mais de cooperação, de colaboração, etc. Então, voltando à sua pergunta, eu penso que esse apoio, se é que existe, ele não é um apoio massivo, ou pelo menos de grandes setores como nós vimos durante a Guerra Civil em relação ao Renamo. Claro, há um e outro apoio que vem de alguns setores, nomeadamente a juventude, uma parte da juventude, sobretudo aqueles jovens que se sentem atraídos e juntam-se ao grupo. E como nós dissemos também em alguns dos trabalhos que nós publicamos, é que no início, por exemplo, houve jovens que decidiram vender o pouco que tinham para ir juntar-se ao grupo. Portanto, o que quer dizer que, efetivamente, esses jovens que fizeram isso viam alguma vantagem em juntar-se ao grupo. Podemos concordar ou não com as razões que levaram esses jovens a juntar-se ao grupo, mas o que é um facto é que isso se observou no terreno e, eventualmente, ainda se possa observar. E há grupos com interesses, por exemplo, no tráfico de droga ou no tráfico de madeira ilegal, a apoiar financeiramente esses grupos para manter o caos e poderem fazer os seus negócios? Ali, exatamente, acho que essa é outra questão. Me parece que há ali uma zona de penumbra e eu penso que Moçambique não seria uma exceção. Quando a gente olha um pouco para os outros locais de conflito, por exemplo, leste do Congo, talvez Sahel, etc., há uma espécie de sobreposição entre grupos dessa natureza e grupos criminosos mais ligados ao tráfico e contrabando. Eu penso que o caso de Cabo Delgado é muito semelhante. Aquela região, e isso não é segredo para ninguém, sabe-se já há muitos anos, há muito tempo, tem sido uma região frequentada por grupos de crime organizado, mais ligados ao tráfico de drogas, contrabando de diversos tipos, enfim, e isso acaba de alguma forma alimentando, reproduzindo a própria situação. Portanto, aquela economia, chamaria ilícita, que se estabeleceu na zona, acaba de alguma forma jogando um papel muito importante na reprodução da própria violência. Agora, o que nós temos estado a procurar entender um pouco mais, com muita clareza, é a ligação direta entre esses grupos, vamos lá chamar, ligados ao crime organizado e os próprios insurgentes. Aí sim precisamos de um pouco mais de informação e essa informação, pelo menos no nosso trabalho, ainda não está muito, digamos assim, a ligação não está muito clara, mas pensamos que há ali, e temos hipóteses de trabalho que nos vão permitir entender um pouco mais a situação.
Carlos Almeida, com um quarto da população de Cabo Delgado deslocada a viver em condições difíceis, a questão da Covid-19 é mais um problema a acrescentar a todos os outros? Bem, aquilo que nós podemos testemunhar é que o problema da Covid-19 é claramente um problema secundário, nomeadamente no que diz esta franja da população que está em perigo. Por vezes vê-se situações que podem parecer um bocadinho caricatas, que as pessoas, quando estão nas filas para receber o apoio ou para qualquer ato médico ou das equipas dos nutricionistas, como eu testemunhei, as pessoas respeitam as distâncias de segurança, estão com máscara, mas depois, assim que saem dali, vão-se amontoar, porque efetivamente a sobrevivência dita outras leis mais fortes, e claramente que a Covid-19 está para um patamar secundário neste momento. É isso que nós temos sentido. No entanto, tivemos casos curiosos, isto já não nos centros deslocados, mas nas comunidades onde nós trabalhamos, que tem a ver com o facto de, partindo das lideranças, diferentes lideranças têm diferentes respostas por parte das populações. Em algumas comunidades, nós tínhamos todas as pessoas com máscara, mesmo não respeitando o distanciamento, e em outras comunidades não tínhamos praticamente ninguém com máscara. E percebemos, porque perguntámos, não, o líder, temos máscara porque o líder disse que quem não tivesse máscara não podia estar aqui. Ou seja, e nós, no momento do trabalho, obrigávamos as pessoas a ter máscara, mas quando as lideranças locais trabalham connosco e quando estão bem informadas, essa situação é acautelada, mas claramente a Covid-19 é um problema ainda secundário neste momento. A saída do Bispo de Pemba, o que é que pensa dessa saída? Acha que vai dificultar de alguma forma a ajuda a essas populações deslocadas? Bem, o Dom Luís Fernando fez um trabalho muito importante, porque foi uma voz muito ativa. Foi muito criticado até em alguns momentos internamente por estar a ter algum protagonismo, e esta troca agora é uma troca que neste momento não consigo perceber muito bem qual é que é a ideia por parte da Igreja Católica ao fazer esta troca. No entanto, eu penso que neste momento o trabalho que está a ser feito, quer pelas entidades não governamentais, entidades governamentais e as agências das Nações Unidas, é um trabalho que já não irá parar. Acho que o Dom Luís Fernando teve um trabalho importante durante o início do conflito. Acho que neste momento a sua troca, que eu lamento, mas é uma troca que, no que diz respeito ao apoio a essas populações, eu acho que o caminho já está lançado para que seja irreversível e que o trabalho continue e que estas populações consigam que aos poucos a sua vida possa voltar à normalidade. É isso que eu acredito. Alexandre Mano, tem uma posição mais crítica em relação ao papel do Bispo de Pemba. Acha que o governo pressionou o Vaticano para haver essa substituição? Não, eu acho que não. Nunca escondi a minha posição relativamente ao Bispo. Eu acho que o governo não pressionou. Acho que a Santa Sé percebeu as posições, o mediatismo que o ex-bispo de Pemba estava a ter, e penso que ponderou numa questão de Estado, não só numa questão, isto é uma opinião estritamente pessoal, sem qualquer, pensou no âmbito de uma relação de Estado com Estado. Já existe uma representação diplomática da Santa Sé em Moçambique, e eu penso que foi uma decisão sensata do Santo Padre. Recentemente li uma declaração do ex-bispo de Pemba, que ele dizia que foi uma bênção a sua mudança. Portanto, quem sou eu para dizer o contrário? Mas acha que porque é que é essa posição crítica em relação ao Bispo? Acha que o Bispo chamou demasiada atenção internacional para o conflito em Cabo Delgado? Não, de todo. Esse papel eu concordo com o Carlos. Aliás, é uma posição que o ex-bispo de Pemba
sempre teve em questão da proteção das populações, isso é inegável. Agora, eu como moçambicano, como analista e como defensor daquilo que eu acho que é o nosso país, sou muito crítico a posições quando as questões deixam de ser humanitárias e são políticas. Eu penso que esse não é o caminho do ex-bispo de Pemba. Eu penso que ele está ali para prestar um trabalho humanitário que é inegável. O próprio Santo Padre disse isso, mas eu penso que a partir de uma certa altura foi demais, quer dizer, diretos em televisões, em todo lado, e diretos da Diocese de Pemba no Facebook em direto, enfim, não queria entrar muito por aí, mas o que eu penso que a função deve ser obviamente de cuidar primeiro da sua paróquia, das suas pessoas, do povo de Cabo Delgado, do povo de Pemba, e ele fez um trabalho magnífico, isso não está em causa. Eu penso que a partir de uma certa altura entrou num discurso, e mais uma vez é uma opinião pessoal, que eu penso que nada tem a ver com a Igreja Católica ou com aquilo que é o serviço, enfim, o apoio às pessoas, que isso já se viu. E eu penso que a Igreja compreendeu isso, não acredito, aliás, não posso dizer que tenha certeza, quem sou eu para ter essa certeza, mas como alguém que acompanha, e principalmente o trabalho do ex-bispo de Pemba com alguma atenção, eu penso que não houve pressão nenhuma do Estado moçambicano. Isso é aquela versão que se quer dar. Eu penso, e é uma análise com bastante cuidado, e eu penso que a Igreja, a Santa Sé, como Santa Sé, fez uma análise à situação e decidiu fazer esta mudança. E eu concordo com o Carlos que o caminho está feito, e eu penso que o Santo Padre analisou nessa perspectiva, e eu penso que houve aqui uma análise de Estado com Estado. É uma opinião pessoal. E eu penso que o mediatismo, a partir de uma certa altura, não ajuda, não é? Quer dizer, penso eu. A expulsão do diretor da Zitamar, e é esta nova lei da imprensa que vai condicionar um bocadinho mais o trabalho da imprensa, ou seja, vai haver um maior controle por parte de quem pode, ou seja, dos financiamentos dos órgãos de comunicação, o registro de todos os jornalistas. Isto quer dizer que o governo está interessado em controlar muito mais a informação que sai de Cabo Delgado? Bom, eu não tenho essa opinião. Mais uma vez, e na mesma linha de pensamento que ele disse, quanto à agência Zitamar, bem, eu nem vou entrar muito por aí. Eu penso que todos nós, e falo por mim, falo por todos os jornalistas, todas as pessoas que comentam, que trabalham, que desenvolvem trabalho sobre Cabo Delgado, acho que há uma linha em que nós, de facto, devemos ter alguma atenção e algum cuidado quando nós estamos a fazer as nossas análises. Eu penso que o projeto Cabo Ligado é um projeto que eu acompanho praticamente desde o momento em que ele nasceu. É um projeto que existe noutros países. E esse projeto, onde estava a Zitamar e onde estava o Tom, era um projeto que supostamente, e eu digo supostamente porque é o que está lá escrito, né? É um projeto que obtém informação das comunidades, de fontes que nunca têm nome e que dizem que hoje aconteceu isto, hoje aconteceu aquilo. E se nós voltarmos ao princípio da introdução do António, fomos buscar relatórios, ou temos informação que dizem que existiram 500, 600 eventos, 700. E eu penso que é preciso fazer este trabalho com algum cuidado. O professor Forquilha faz o seu trabalho excepcional. Estar no terreno, ter uma página, ganhar dinheiro com isso, eu penso que entramos num campo diferente. E o que estamos a dizer é reportar daquela forma. Eu penso que é preciso termos algum cuidado. Nós temos, quem puder analisar alguns factos de algumas notícias, isto até podemos ter pode-se perder imenso tempo com isto e falar sobre isto. Nós temos momentos em que agências publicam uma notícia com base em fonte A, horas depois não conseguem confirmar a tal fonte, mas entretanto essa notícia chega ao público, a outros meios de associação. Eu penso que é esse facto que a deontologia jornalística deve servir para os dois lados, a proteção da imprensa também deve servir. Moçambique é um país em que eu penso que isso é claro, quem estiver em Maputo, quem estiver nas províncias pode pegar nos jornais todos que há em Maputo, que são inúmeros, e pode ver as notícias que está lá e para ver que não há
Não há, na minha opinião, não há controlo não há essa intenção. Agora, eu penso que as questões legais associadas ao Tomis, eu não vou comentar, são questões do governo. Penso que o ministro já fez o seu comentário. Eu penso que fica claro, não vale a pena nós estarmos aqui com questões. Agora, o posicionamento de uma agência que diz que faz notícias e investigação e relatórios, para quem, porquê, como... penso que eu acho que isso é que é preciso ver, mas é estritamente uma opinião pessoal, respeito o trabalho. Eu penso que a informação é um bem que é importante para todos nós neste conflito, mas eu penso que estas questões devem ser tratadas com algum cuidado. Alexandre, mas o facto do governo ter mantido durante muito tempo um silêncio sobre o conflito, e o facto de haver um controlo e um jornalista estrangeiro, por exemplo, não é fácil conseguir chegar a Cabo Delgado para conseguir reportar no terreno, isso também não faz com que haja mais desinformação, ou seja, não deveria haver uma abertura maior por parte do governo moçambicano para que os jornalistas pudessem fazer o seu trabalho e que essas fontes pudessem ser confirmadas, porque... O problema é que não havendo muitas fontes, vamos ter que estar sempre condicionados e vamos ter que estar a ouvir sempre as mesmas. Não deveria haver uma maior abertura para que os jornalistas pudessem trabalhar e contar a verdade do que se passa no terreno? Olha, eu acho que primeiro nós temos que ter a noção que estamos a falar de um conflito armado e, como o professor já disse, é um conflito sério, é um conflito armado de insurgência que causa todos os transtornos que nós sabemos. Tem havido abertura. A Sky News recentemente esteve em Moçambique, houve reportagens. A SIC passou, portanto, a Sky News esteve muito recentemente em Moçambique, em Cabo Delgado. Há tempos atrás a RTP teve também em Cabo Delgado. Eu posso contar, sem entrar aqui em algum exagero, obviamente eu falo em 4 ou 5 agências noticiosas, eu chamo agências, plataformas, como assim quisermos chamar, que todos os dias reportam informações, notícias sobre Cabo Delgado. Portanto, há procedimentos a fazer e é preciso ter algum cuidado com isso, mas como eu disse há bocado, se tivesse fechado, a Sky não teria estado em Cabo Delgado, a RTP não estivesse em Cabo Delgado, e portanto isso é um facto, isso não é algo que eu esteja aqui a dizer hipoteticamente. Há reportagens sobre isso, e elas estão lá. A RTP teve no terreno. Quanto a agências e meios, há de facto muita informação, há de facto muitas agências e canais que estão, eu diria, quase todos os dias. Já não falo nas redes sociais, falo em plataformas que se identificam como de notícias e de informação, que todos os dias dão notícias. Eu não tenho, mas poderá existir, mais uma vez, eu não tenho confirmação de alguém que tenha feito um pedido e que tenha sido negado. Tenho informação, sim, que há pedidos que demoram, que é preciso haver um enquadramento, para além de nós estarmos em pandemia também, da questão do Covid, que também tem os seus desafios. Nós estamos num conflito de insurgência e, portanto, há alguns cuidados a ter. Mas, como já lhe demonstrei, quer dizer, Sky News há menos de uma semana, penso eu, se não estou a exagerar, ou 2 no máximo, e a RTP há uns tempos atrás, e eu vejo reportagens, informação da Bloomberg, de outros meios internacionais, que nem estão presentes a ter informação. Portanto, informação existe. Meus senhores, muito obrigado. Haveria, como eu disse na introdução, muitas perguntas sobre Cabo Delgado que se poderiam fazer e poderíamos continuar esta conversa por mais tempo, mas não temos mais tempo para as fazer. Queria agradecer-lhes a presença. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.